Favas contadas com o Casal Mistério. Olá, cá estamos de volta para mais um episódio do Favas Contadas e para responder a mais uma pergunta. Tens que desejar bom dia às pessoas. Sabes que as pessoas levam isso muito a peito. Está bem, mas é que eu nunca sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, porque as pessoas ouvem isto quando lhes apetece, não é? Então eu vou desejar bom dia. Boa tarde, boa noite. Bom, desta vez não é uma pergunta de um ouvinte. Não. Nem de uma ouvinte, também não. É de quem? É da minha própria pessoa. Oh, que coisa interessante. Diz-me tudo, meu querido e sábio marido mistério. Por que raio é que comemos castanhas no São Martinho? E já agora, porquê que saltamos à fogueira? Ora, aí estão duas dúvidas que sempre assolaram este pobre espírito que eu tenho aqui. Hein? Essa curiosidade latente está em ti. E por acaso tem uma explicação curiosa. Porque tu mal me falaste desta pergunta, que já falaste-me no princípio da semana, e eu fui indagar. E tem uma explicação curiosa. Então conta tudo. Como contámos na semana passada, quando falámos das tradições do Pão por Deus e do Dia de Todos os Santos, o dia 1 de novembro foi desde cedo o dia do 1º de agosto. Lembras-te disso? Lembro-me, sim senhora. Por causa do regresso dos mortos. Ou melhor, das almas, não é? Que é mais bonitinho de se dizer, as almas simpático. Dos mortos. Exatamente. Sim. O dia de finados sempre foi o dia em que as almas dos mortos regressavam à Terra para se reencontrarem com as famílias. Sim, senhora. E as fogueiras supostamente ajudavam a iluminar o caminho dos mortos até à Terra, por isso estas eram acesas na véspera, no dia 1 à noite, para que as almas pudessem encontrar o seu caminho e chegassem à nossa casa. Estudei isso tudo muito bem. E também deixavam a mesa posta com comida para que as almas pudessem comer quando visitassem as casas durante a noite. E o que é que era costume deixarem na mesa? Já agora que te lembras tão bem do programa. Castanhas. Lá está. Muito Bingo. bem. Especialmente nas regiões do Norte, que eram grandes produtores de castanhas. Naquela época as castanhas tinham um papel de enorme destaque na alimentação. Até se fazia pão com farinha de castanhas, que era a falacha. Falacha é farinha de castanhas? Não, era o pão com a farinha de castanhas. Ok. Bem, aliás, as castanhas até começaram a perder importância com a introdução da batata na Europa só no século XVI. Sim, e em Portugal só começou a ser cultivada em meados do século XVIII. Até lá, a castanha sempre foi um alimento essencial da alimentação. Ora, gostava de ter vivido nessa época porque é praticamente a minha fruta preferida. É ótimo. Adoro. E era o que fruta castanha, certo? É um fruto. E era o que se deixava na mesa para os mortos no dia 1 de novembro, porque era o início da época das castanhas. Portanto, era o que as pessoas deixavam para os mortos comerem à noite. Sim, senhora. Mas isso, como eloquentemente explicámos no episódio passado... Muito bem. E era no dia de Todos os Santos. E eu digo eloquentemente facilmente. Explicámos no último programa, era no dia de Todos os Santos, não no dia de São Martinho. Pois não. Então. Só que tudo mudou no século XVI por causa de um Papa. Chamava-se Gregório XIII e deu o nome ao calendário que temos hoje, que é o calendário gregoriano. Sim, senhor. Antes era o calendário juliano do tempo do Império Romano. Dos romanos. Do Júlio César. Exatamente. Era o nome. Foi dedicado ao Júlio César. No dia 24 de fevereiro de 1582, o Papa Gregório XIII decidiu mudar o calendário. Porquê? Apeteceu-lhe? Não. Decidiu mudar o calendário por uma... Posso explicar aqui rapidamente? Explica rapidamente. O que acontecia era o calendário juliano tinha 365 dias num ano, mais 6 horas. E começou, com os estudos, com as observações astronómicas, começou a perceber-se que havia um desfazamento entre a velocidade a que a Terra dava a volta ao Sol e a velocidade a que o ano andava. Não é? Portanto, o que é que se fez? Fez-se um ajuste e o calendário gregoriano passou a ter 365 dias, 5 horas e 49 minutos e 12 segundos. Portanto, no fundo, tirou-se o quê? Tirou-se 11 minutos por ano. Como é que isso foi feito? Primeiro foi preciso ajustar os anos todos que tinham sido contados antes. E por isso o Papa decidiu retirar 10 dias ao mês de outubro para equipararmos ao que tínhamos andado. Como tinha andado desfasado, o calendário juliano tinha andado desfasado, nós tínhamos avançado muito mais no tempo do que de facto o tempo tinha avançado. Estou a perceber isso. Portanto, tirámos 10 dias para corrigir. E depois, a partir daí, os anos bissextos, passaram a ser contados de forma diferente para fazer o ajuste. Não havia anos bissextos na altura? Havia anos bissextos. Também havia no calendário juliano? Mas a cada 400 anos. Quer dizer, posso ficar aqui, a cada 400 anos havia... Sim, não te percas. Pronto, tudo bem. O que aconteceu foi, houve um ajuste na contagem dos anos bissextos. Portanto, ele para ajustar para trás tirou 10 dias ao mês de outubro. Exatamente. Isso foi uma correção para trás. Mas porquê o mês de outubro? Porque era preciso
preciso escolher um mês e escolheu-se o mês de outubro. Eu achei que era a bula papal escolhe o primeiro a seguir às novenas. Bom, não interessa. Deve ter sido uma coisa que até religiosa, não sei. Não. Era um ajuste de calendário. Podia ser o mês de março, mas era preciso depois cada país aplicar, cada reino aplicar a medida do Papa para todos serem uniformes. Houve uns que adotaram, outros não adotaram e só adotaram mais tarde. Pronto, o que para aqui interessa? O que é que isso tem a ver com as castanhas? No dia 24 de fevereiro de 1582, ele decidiu mudar o calendário e retirar 10 dias ao mês de outubro para aproximar o ano civil do ano solar. Ou seja, do tempo que a Terra dava a dar a volta ao Sol. Não é? E depois de retirar esses 10 dias ao mês de outubro, para reajustar os cálculos, o dia 1 de novembro, quando as pessoas faziam os primeiros magustos e punham a mesa com castanhas, passou a ser o dia 11 de novembro, porque foram retirados 10 dias. O dia de São Martinho, lá está. Exatamente. Portanto, como tu passaste diretamente do dia 5 para o dia 15 de outubro, também passaste diretamente o dia 1 de novembro, deixou de haver 1 de novembro. Para o dia 11. Naquele dia da semana passou a ser o 11 de novembro. Portanto, as pessoas estavam habituadas a fazer no dia 1... os magustos. Claro. E as fogueiras. Sim, e senhora. começaram a fazer então no dia 11. Então este hábito das castanhas e das fogueiras veio daí. E eu que achava que era o São Martinho, que tinha a mania de saltar à fogueira enquanto assava umas castanhas. E havia todo um ritual para o magusto. Não era só acender a fogueira e já está. Por exemplo, na região de Tomar, tem de se acender, faz-se magustos em casa. E acende-se a lareira com lenha de oliveira, tem que ser uma coisa específica. Depois de acesa a lareira e de aquecido, varre-se tudo muito bem, espalham-se as castanhas por cima da pedra que ficou quente por causa da lareira e depois tapa-se as castanhas com a brasa. Com as brasas que se retiraram. E é assim que se assam. Em Trás-os-Montes e na Beira Alta havia outra técnica, pendurava-se um assador de barro por cima da fogueira com as castanhas para elas assarem só no calor. E ainda hoje é assim ou não? Eu não sei, há alguns sítios que ainda onde seguir a tradição, mas aqui a questão é, as castanhas têm de ser assadas primeiro num assador de barro, nada de assadores de metal, como nós vemos aí nas ruas. Nos vendedores ambulantes. De facto, nós temos em casa o assador de barro, somos as pessoas tradicionais. E o importante é nunca terem contacto direto com o lume para não queimarem. Têm de ser assadas nas brasas, ou de carvão ou de lenha, e temperadas só com sal grosso. Mas se as castanhas estão cobertas pelas brasas, como é que se sabe quando é que estão prontas? Os ingleses, por exemplo, tinham uma técnica interessante. Usavam uma técnica no século XVI que vale a pena experimentarmos em casa. Eu, por acaso, nunca experimentei. Então? Davam um golpe em todas as castanhas, que nós fazemos. Também, sim. Menos numa, que ia inteira para o braseiro. Quando a castanha inteira dava um estalido, por causa da pressão do calor, portanto, estalava, era sinal de que as outras estavam prontas. Isto mesmo nunca vai funcionar lá em casa, sabes? Não, porquê? Porque é preciso silêncio para estar à espera de ouvir o que é que as castanhas estalam. E tu não te calas. E eu não me calo, e com os miúdos também lá em casa, como é que se consegue estar a ouvir o estalido de uma castanha? É um bocadinho preciso demais, digo eu. Bom. Mas pronto, mas no século XVI as castanhas já eram consumidas em todo o lado? Sim, desde a pré-história que as castanhas são consumidas. Aliás, o Fortunato da Câmara, que é um gastrónomo, fez uma boa apresentação da castanha no seu livro Alimentos ao Sabor da História, e conta que há espécies nativas milenares na Europa, na Ásia e até na América. São todas diferentes? Sim, há espécies diferentes, mas exemplo, existem castanhas em todo o lado. No Brasil chamam castanhas, é uma coisa que é cajus, basicamente. Castanha de caju. Não, mas a outra chamam castanha de água, penso eu. E também existe a outra castanha. Sim. A nossa castanha também existe. Sim. Junto ao Monte Etna, em Sant'Alfio, existe um castanheiro cujo tronco tem cerca de 50 metros de perímetro. Como assim? Portanto, dá para veres a idade da árvore. Nem imagino. Pela grossura do tronco. É tão grande que forma uma espécie de pátio natural no seu interior. Dava para fazer eventos. Quase. Mas a árvore é conhecida em Itália como castanheiro dos 100 cavalos. E o Fortunato da Câmara conta qual é a origem do nome. É uma lenda segundo a qual uma rainha ia de viagem com um séquito de 100 cavaleiros quando apareceu de repente uma tempestade inesperada. E toda a comitiva teve de se abrigar em algum lado e abrigou-se dentro do castanheiro. E daí o nome do castanheiro. Exatamente. É giro, não é? Mas a verdade é que já os gregos e os romanos consumiam castanhas. Sim, o nome terá vindo mesmo dos gregos, que terão encontrado a árvore na antiga cidade de Castanha. Olha, daí. No tempo de Homero. E atualmente é Keramidi, que fica na zona norte da Grécia. Ok. Mas além disso temos duas tradições típicas de São Martinho, não é só castanha. Não é só. Não. E magustos. Duas, aliás, que me agradam bastante, não é? A jerupiga e a água-pé. Eu sempre ouvi dizer no dia de São Martinho, vai à adega e prova o vinho.
É, verso é comigo. Lá está um ritual que eu cumpro religiosamente. Eu prefiro outro provérbio desta época. São Martinho vinho, vamos ao copinho. São Martinho quente, vamos à aguardante. Pronto, começou. Começa o homem com os lenga-lengas. E há outra ainda melhor, posso dizer? Bem. Eu hei de morrer na adega, o túnel seja o caixão. Se morrer no São Martinho, morro de copo na mão. Isto somos nós. Bem, mas já passou, se calhar já chega de lenga-lengas, por Deus. Ok, não recito mais nada, mas bem gostava, que eu adoro os versos típicos de cada época. Bom, o que para quem interessa é que o São Martinho sempre foi dia de copos. Copos e babadeiras. Isso aí é verdade. Isso. Até chegou a ser proibido vender vinho antes do dia 11 de novembro em alguns municípios em Portugal. Só para tu veres. Ui. Portanto, era mesmo o dia dos copos. Mas o São Martinho nunca foi o santo do vinho, nem da jerupiga. Não. E no seu livro Festas e Comeres do Povo Português, a Maria de Lourdes Modesto questiona mesmo isso e não consegue encontrar uma justificação histórica para esta associação entre o São Martinho e o vinho. A não ser, de facto, a época do ano, porque a meio de novembro é quando tu tiras o vinho novo. O vinho novo é tirado. Portanto, seria a época ideal para provar nas adegas. O vinho que está acabado de fazer. Pois, ok. Estão a provar o vinho que acabou de ser feito. Mas há também há uma justificação religiosa. Além disso, há uma justificação religiosa, que o José Quitério, no livro Bem Comer e Curiosidades, fala dela. E lembra que nos primórdios da Igreja Católica havia 2 quaresmas. Uma antes da Páscoa, e outra nas 4 semanas antes do Natal. E durante esta época era imposto o jejum e era também um mês de penitências. Que engraçada, nada de vinho. Nada de vinho, nada de copos. O que fazia com que nas semanas anteriores ao início desta quaresma fosse uma absoluta desgraça, com festas, orgias, bebedeiras, de caixão à cova, uma coisa de cair para lá. É aquela coisa típica, vamos beber até morrer, porque depois vamos Exatamente, juntos, e vamos ter que estar ali 4 semanas sem tocar em álcool. E daí poderá ter vindo a ligação do São Martinho ao vinho. Não só por rimar, porque de facto dá ótimos versos, São Martinho e vinho, mas por ser a última grande festa deste período antes do jejum. Pode ser, mas também faz sentido a história do vinho novo, não é? É. Bem, o que se bebe hoje em dia, de facto, além do vinho novo, é água-pé e jerupiga. Exatamente. O vinho mosto, que é o primeiro sumo a sair da prensagem das uvas, antes da fermentação, é um líquido muito menos alcoólico e mais doce, por isso convido a bebermos mais um copito do que é costume. Não é? E é fácil de beber. É daquelas coisas que escorrega bem. Até percebermos que já não nos aguentamos em pé, não é? Sim. E por falar nisso, e a água-pé? Já não aguentamos em pé, é? Gostaste da minha ligação? Belíssimo. E a água-pé? O que é? Não me digas que é água para lavar os pés, não? Também é. Não inventes. O que se faz é, depois de se retirar o vinho mosto dos depósitos, portanto, o vinho mosto está ali durante uns... O tal que se bebe, o tal novo. Tira-se o vinho e o que é que fica lá? Tira-se o vinho, vai fermentar, claro, e depois engarrafar, e é o tal vinho que nós bebemos. Sim. E o que é que fica lá? Fica o engaço. São os restos dos cachos que vieram agarrados às uvas quando estas foram cortadas. Ok. E para fazer água-pé, despeja-se uns cântaros de água lá para dentro, para misturar com o engaço, e volta a pisar-se. Faz-se uma nova pisa. Depois os homens saem. Já sabes que as mulheres não podem pisar. Sim, sabia, e acho sinistro. Exato. E sabes qual é a justificação? Conta lá. É por causa da menstruação. Exatamente. Que é uma coisa de outro mundo, mas pronto, enfim. Mas nós conseguimos pôr uma filha nossa... Depois foi. A pisar. Uma exceção. Ainda era mas também pequenina. era miúda, eu acho que eles achavam que não havia qualquer hipótese, deve ter sido. Bom, mas depois faz-se uma nova pisa, os homens saem, lavam os pés, e na água onde os homens lavam os pés é adicionada ao resto. Portanto, há outra mistura que foi pisada. Espera-se um dia para ela assentar e bebe-se no dia de São Martinho. Só um bocadinho. Daí o nome água-pé. Mas é que eu acho que já bebi várias vezes água-pé, que eu sou uma mulher de bebida fácil, não é? Nunca mais bebo. Aliás, a água-pé era proibida. A água-pé era proibida e havia uma exceção à proibição no dia de São Martinho. E eu acho que é só na Golgã que se bebe? Que existe essa exceção. Acho que é só na Golgã que existe a exceção legal em que se pode fazer água a pé. E a jerupiga, no meio disto tudo, é a mesma coisa? Não, a jerupiga não tem nada a ver. A jerupiga é uma mistura do tal vinho mosto, portanto, do tal sumo que sai. Sim. Pega-se em 2 partes do vinho mosto e mistura-se com uma parte da aguardente de bagaço e uns paus de canela. Fica 4 ou 5 dias dentro de uma talha de barro antes de se poder beber. Portanto, é uma bebida um bocadinho mais forte e mais doce do que a água mais limpinha, vá.
É. Portanto, são as duas bebidas feitas com o tal vinho novo. Exatamente, Okay. exatamente. Mas nada disto está relacionado com a história do São Martinho de Tours, que é quem origina o feriado de São Martinho. E é Se celebra a 11 de novembro, exatamente. sim. O tal que deu origem ao verão de São Martinho. Muito bem, muito bem. Claro, nasceu no século IV e era um militar romano. Pelo menos é o que diz a lenda, que ele deu origem ao verão de São Martinho. Diz-se que São Martinho, e a lenda é deliciosa, diz-se que São Martinho ia a cavalo, portanto era um militar romano, ia a cavalo no meio de uma tempestade fortíssima, quando encontrou um mendigo despido a tremer de frio no meio do caminho. Em vez de continuar como qualquer cavaleiro romano faria, o São Martinho parou, desembainhou a espada e cortou o manto que o aquecia, que ele levava às costas, cortou o manto ao meio para dar metade ao mendigo, para se poder aquecer, e outra metade continuou com ele. Continuou a cavalo e mais à frente encontrou outro mendigo seminu. Como já só tinha meia capa, não a pôde cortar outra vez. Então ofereceu a outra meia capa ao mendigo para este se aquecer. E foi nesse momento, quando ele continuava a seguir, cheio de frio, o São Martinho, nesse momento o céu abriu-se, a neve parou, a chuva acabou. Como assim? Tudo ficou limpo de repente. Mas tu, desculpa lá. E foi assim que a tempestade se transformou num brilhante dia de sol. Mas chovia ou nevava? Tu decides, Tomás, chovia? Eu acho que é à vontade do freguês. Cada um escolhe se chovia, se nevava, mas estava um frio horroroso e São Martinho conseguiu limpar o sol com a sua vontade. E de repente limpou-se com um brilhante dia de sol. Foi um milagre de São Martinho. Que durou 3 dias. Claro. É o verão de São Martinho. É uma maravilha de história, mas é óbvio que eu já sabia essa história. Eu gosto sempre de fazer Não acaba aqui, a história não acaba aqui. Mas eu gosto sempre de fazer aquele ar. Conta-me tudo, explica-me tudo. Dá um ar de burra só para tu poderes brilhar. Não, mas não acaba aqui. Não acaba aqui. Então, na noite seguinte, ele estava a dormir e Cristo apareceu a Martinho num sonho. Por acaso essa parte não sei. Só enrolado no tal manto que ele cortou ao meio e acompanhado por um grupo de anjos. Virou-se para os anjos e disse: Martinho, catecúmeno, cobriu-me com esta veste. Sabes o que é que quer dizer catecúmeno? Eu diria que é um palavrão, mas não deve ser. Não, Jesus Cristo dos palavrões. Alguém que não é batizado. Martinho catecúmeno cobriu-me com esta veste. A partir daí, mandou que todos os anos o outono fosse interrompido para dar lugar a 3 dias de verão. Tão bonito. Não é espetacular? Adoro estas coisas. Adoro. E claro que não é lenda, claro que isto aconteceu, como é óbvio. É evidente. Óbvio. Eu, pelo menos, acredito piamente. Olha, que bela maneira de acabar o episódio desta semana. E até nem estará a dar mau tempo, portanto, a profecia de São Martinho manteve-se. E como as castanhinhas até caía bem. Por acaso, hoje fui à praça, de manhã, foste e comprei umas castanhas. Que bom, olha. Eu adoro estas histórias, adoro estas lendas. Portanto, para a semana voltamos com uma nova história e, se calhar, quiçá, com uma nova lenda. E um copinho de jerupiga. Água pé que nunca mais apanho. Sobre comida. Até para a semana. Até para a semana. E bom verão de São Martinho. Vamos ver. Favas contadas com o Casal Mistério.